Com a graça de Deus, estamos estudando a lição desta semana, a lição de número 2, tem por título As Promessas de Deus para Israel. Precisamos destacar alguns pontos para que tenhamos a compreensão das promessas de Deus feitas a Israel. Primeiro que essas promessas são perpétuas, porque elas são feitas através de uma aliança de Deus com Abraão e extensiva aos seus descendentes. Então as promessas do Senhor permanecem até nos dias atuais. Dentre as diversas promessas, lendo aqui em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nós encontramos primeiro o Senhor dizendo: sai de tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa terra, o Senhor disse, te darei a ti e a tua semente. Qual é essa terra? É a terra que está bem definida em Gênesis capítulo 15, verso 18, que vai do rio Nilo até o rio Eufrates, rio Nilo no Egito, e o rio Eufrates ali entre o Iraque, Síria e Turquia, né? Nessa parte aí, toda essa extensão territorial é dada ao povo de Israel. A partir daí, outras promessas de Deus para o povo, que diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isso falando a Abraão, extensivo aos seus descendentes. A grande nação, apesar de hoje Israel ocupar um território muito pequeno, ela já é uma grande nação, é bênção, já é bênção para as outras nações também, porque através das grandes descobertas de vacinas, outras descobertas, né, a parte tecnológica, científica, todas essas são, a maioria delas, né, são apresentadas às demais nações através de um judeu. Sempre Deus trazendo a revelação através desse povo para que nós recebamos as bênçãos vindo de Deus através deles. E aqui ainda uma revelação muito especial que eu posso destacar é que a palavra de Deus, a Bíblia, embora os judeus eles recebam ou creiam apenas na Tanar, ou Antigo Testamento, os cristãos receberam também dos judeus o Novo Testamento, né? Exceto Lucas, um escritor que não é judeu, porém um historiador, mas os demais todos judeus, e a palavra de Deus está conosco, vindo através deste povo, sendo bênção para as demais nações. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja que aquelas nações que sempre estão a favor de Israel são abençoadas, são prósperas, mas quando se põe contra, tem Deus como seu inimigo. E, por fim, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso apontando para Cristo. Ele já veio no primeiro advento, o seu nascimento, porém nós aguardamos uma segunda vinda, em que ele manifestará para arrebatar a igreja e estabelecer posteriormente o reino milenial. Eu creio que você conhece essa informação, porém eu quero deixar claro o seguinte: nós estamos tratando de três povos. Primeiro, os gentios, ou seja, todas as gentes, vindo através da aliança com Noé, se fala sobre todas as nações. Os gentios. Depois nós temos os judeus, aqueles nascidos, escolhidos através da família de Abraão, Isaac e Jacó. Por fim, a igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí nós temos esses três povos. Os gentios precisam, para ser salvo, alcançar a salvação em Cristo. Os judeus não é diferente. Por isso Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus tanto para a salvação do grego como também do judeu. E em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem para gentios, judeus, e nem a igreja de Deus. Então, gentios são todos os povos, independente das suas crenças. Judeus, os nascidos descendentes de Israel, e a igreja de Deus, aqueles que ouviram o chamado do Senhor, se converteram e hoje seguem ao Senhor, fazem parte da igreja, da qual Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo.
A igreja, então, ela não substitui Israel. As promessas feitas a Israel permanecem para Israel. A igreja tem as suas promessas, e as promessas para a igreja são espirituais, como está em Efésios capítulo 1, verso 3, que te abençoarei com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos essa presença do Espírito Santo e, por fim, vida eterna. É a promessa maior. 1 João 2, verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Para os judeus, eles terão o cumprimento das promessas feitas a eles de forma completa, mais específica e também mais detalhada, e vão atingir o ápice realmente de todas as promessas durante o milênio. Eu creio que todos sabem, mas como nós estamos falando aqui num vídeo, talvez alguns não compreendam o que é o milênio. Apenas uma rápida menção, porque nós vivemos por dispensações, são 7 dispensações que Deus estabeleceu para a humanidade. Nós estamos vivendo a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, e assim que a igreja for arrebatada, porque Jesus prometeu em Hebreus 9, verso 28, voltar para levar aqueles que o aguardam para a salvação. E assim que ele voltar a arrebatar a igreja, é estabelecido aqui um período de grande tribulação, 7 anos de grande dificuldade que vai passar o povo judeu, mas eles vão reconhecer que Cristo é o Senhor, para que se cumpra Ezequiel 37, aquele vale de ossos secos em que eles ali está olhando, e o profeta, ele pergunta ao profeta se pode reviver esses ossos, e sim, pode reviver, porque o Senhor da vida já juntou os ossos, cobriu as carnes, trouxe os nervos, mas falta o espírito, falta reconhecer que Jesus é o Salvador. Mas no final da grande tribulação eles vão aceitar, e o Senhor então vai recebê-los, como está lá em Zacarias, a partir do capítulo 12, e vai ser estabelecido então o reino milenial, e durante o milênio todas as promessas feitas a Abraão serão cumpridas, e assim então as bênçãos estarão completas nesta dispensação milenial. Que Deus abençoe, espero que você tenha entendido esse resumo, muito breve, mas muito edificante para as nossas vidas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.